Vamos falar sobre as medidas de Trump e do recuo anunciado por ele. Converso agora com Andréa D'Amico, economista-chefe da Buyside Brasil. Seja bem-vinda à nossa programação. Uma ótima tarde, Andréa. Olá, boa tarde a todos. Recuo importante, Andréa. Como é que a gente consegue encaixar essa pecinha no tabuleiro ou no quebra-cabeça Donald Trump e sua política comercial? Mais uma ameaça, mais uma bravata? Sim, um recuo muito importante, tá? Até semana passada eu comentei com os meus clientes que estava um pouco mais tranquila em relação a essa questão da guerra comercial, pelo fato do Trump ter feito o acordo com a China, né? Mas me preocupa muito, né, como vai se desencadear esse acordo com a União Europeia, né? E por quê, né? Até fazendo um certo paralelo, né, com as nossas contas externas aqui brasileiras, tá? O Brasil ele tem um déficit em conta corrente perto de 3%, 3,2%, e tem um investimento estrangeiro direto que praticamente faz esse financiamento do déficit externo, né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? O déficit externo americano ele é maior, perto dos 4%, né? E o funding desse déficit externo, ele é majoritariamente feito por fluxos de renda fixa e fluxos de equities, né? E uma parcela menor ali de investimentos diretos, tá? Então, eu diria que a gente pode dizer que é praticamente um quarto de investimento estrangeiro direto, um quarto de equities e quase metade, pelo menos no ano passado, ali, com fluxos de renda fixa, né? Isso, qual a implicação, né? Por que que isso é relevante? Porque os europeus são exatamente quem mais gera fluxos de renda fixa para os Estados Unidos e fluxos de portfólio e também fluxos de investimento direto, né? Então, eles ali representam mais da metade, inclusive, desses fluxos, pelo menos aí nos últimos anos, e isso acho que é uma outra dimensão dessa guerra comercial que o Trump tem pouco falado, né? Eu acho que ele tem focado na dimensão comercial, né? Olha, no déficit externo de quase 250 bilhões de dólares que os Estados Unidos têm com a Europa. Porém, né, a Europa gera um superávit na balança comercial de serviços, né, de quase ali, de mais de 100 bilhões, algo em torno de 110 bilhões, né, em 2024. Ou seja, se a gente considerasse o superávit da conta serviços, a gente estaria falando de um déficit comercial de bens e serviços, né, de pouco mais de 100 bilhões, não, e não dos mais de 200 que o Trump sempre fica repetindo, né? Mas os europeus, além de gerar uma balança comercial superavitária de serviços, né, para os Estados Unidos, eles entram, né, ali com, pelo menos nos últimos 2 anos, entraram com mais de 1 trilhão de dólares de investimentos, né? Geraram um inflow, né? Uma entrada de recursos superior a 1 trilhão de dólares. Então, assim, não é trivial essa conversa com a Europa, dada a relevância que a Europa tem, né, para a balança de serviços e também para a conta financeira, né, com o financiamento do déficit externo americano. Não tem talvez uma potência entre, claro, são duas das maiores economias do mundo, a União Europeia e os Estados Unidos, mas não tem talvez um viés para que a briga chegue nos patamares de Estados Unidos e China por conta deste equilíbrio um pouco maior entre serviços e também bens que são transacionados entre os dois países. A gente não vai ver uma escalada, tarifa daqui que eu tarifo de lá, e aí aquela retaliação em cima da retaliação que a gente não sabe onde vai chegar. No final das contas, a gente tem um recuo que é importante e dá este tom de talvez uma negociação um pouco mais amena. Sim, acho que diferente da China,
que já na largada começou retaliando, né? A Europa não, né? Ela teve uma postura mais de negociação de fato, né? Desde o início. Então, nesse sentido, acredito eu que o cenário base seja ainda, né, de encontrarem ali um ponto de encontro entre os dois países, né? É, mas tanto que você vê que no estresse a China chegou a quase 150 de tarifas, né? E no estresse a Europa chegou a 50, quer dizer, é um terço, né? Do que foi o estresse da China. Então, eu acho que são sim dois mundos distintos, né? Mas da mesma forma que também a China, entre aspas, né, não baixou a cabeça até no momento mais difícil ali do Trump, também não vejo a Europa concedendo, entre aspas, né, aqui todos os caprichos do Trump, né? Eu acho que a Europa também tem ali o seu poder negocial exatamente por essas duas outras dimensões que eu citei para você. De um lado, a balança superavitária de serviços e de outro, a questão dos investimentos, né, do fluxo de investimentos, tanto em portfólio quanto de FDI e até de dívida, né, externa ali para os Estados Unidos, que é bastante relevante, é o mais relevante. Comparando ali mesmo com a Ásia, né, é significativamente maior do que os investimentos asiáticos. Muito obrigado, André, pela ajuda a entender este recuo. Mais uma etapa desta guerra comercial. Ainda tem chão até chegarmos no dia 9 de julho, que é quando as tarifas voltam para todo mundo. A gente nem sabe o que deve acontecer até lá. Muito obrigado, uma ótima Exatamente. tarde a você, até uma próxima. Eu que agradeço, prazer estar aqui novamente. Um Prazer é todo abraço. nosso, agradecido.